Olá pessoal, e aí, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Vamos lá, gente. Hoje é caderno 34, nossa aula também 34, caderno 34, né? Bom, gente, aqui a gente está falando de registro de imóveis. É uma parte do edital bem interessante porque ela conecta bastante com o direito constitucional. Então eu faço aqui, antes da gente começar essa nossa aula, esse nosso caderno, eu faço um mapeamento interdisciplinar do item 6.4 lá do nosso edital, na parte de registro de imóveis. E assim, não sei se vocês repararam, a gente vem caminhando todo o edital, que eu quero fazer uma varredura em todo o edital, na parte notarial registral, né? Efetivamente, conectando com as demais, mas o nosso propósito é o notarial registral, para a gente conseguir ver aí 60% dessas questões que vão cair, tentar gabaritar essa prova. E, claro, conectando com o direito civil, que são mais 14%, e o constitucional, que mais 9%, tá bom? Então, aqui eu já faço a conexão direta nesse quadro, tá? Pegando esse 6.4, que é do registro de imóveis, pegando ponto a ponto, né? A matrícula, o conceito jurídico da matrícula, né? Como bem imóvel, eu já vou conectando e pegando é, ela junto com o direito constitucional e com o direito civil. Então aqui eu já faço um mapeamento que serve até de sumário para vocês, tá? Vocês podem olhar aqui um a um, nós vamos direto para a disciplina para não perder tempo, tá? Mas aqui, ó, um a um está conectado. Como nós vamos repetir isso logo abaixo, depois você dá uma lida, tá? Vai marcando os pontos que são importantes, mas vamos direto aqui para iniciar o bloco 1. Salvo engano, esse caderno tem 5 blocos. Então vamos tentar aí utilizar de 5 a 6 minutos por bloco para ver se a gente consegue finalizar em meia hora, tá bom? Primeiro, bloco 1, a matrícula e o conceito jurídico de bem imóvel. Aqui a gente já traz um conceito jurídico, uma natureza jurídica da própria matrícula. O que é a matrícula em si? Tá? Então, a matrícula é o núcleo estrutural do registro de imóveis, instituída pela Lei 6.015, guardando isso, que quem instituiu a matrícula foi a Lei 6.015. Antes da 6.015 era o sistema de transcrição, tá? Antes era sistema de transcrição que foi superado pela Lei 6.015, que trouxe o sistema de matrículas, ok? Matrículas. E com aquela lógica, para cada matrícula, um imóvel, para cada imóvel, uma matrícula. E nessa matrícula, ela é como se fosse ali, como já está ali, ela é o quê? Ela é a identidade, a identificação do imóvel, tá? É ali que você coloca todas as informações relativo ao imóvel. Então você pode olhar para a matrícula como uma identidade, ou uma identidade imobiliária, ou como o CPF, né? É o cadastro, o CPF de pessoa física, você vê ali, então, o cadastro efetivamente com segurança jurídica, individualizando. Quando a gente faz essas comparações, eu estou buscando a individualização da matrícula. Então, o artigo 176 deixa bem claro que a matrícula é ato de abertura, é um ato de abertura de folha no livro 2. O livro 2 é onde é aberta a matrícula e depois são colocados os registros e averbações naquela matrícula, destinada a conter registros concernentes a determinado imóvel, ok? Então, quais são as funções essenciais da matrícula? Qual é a função de uma matrícula e por que ela nasceu no nosso sistema registral? A matrícula é a identificação única do imóvel. E aí a gente fala de especialidade objetiva. Especialidade objetiva é especificar objetivamente cada imóvel. É você conseguir individualizar por suas especificidades. Cada um vai ter a sua especificidade, o tamanho, o local, ou seja, são vários caracteres, várias qualificações, ou seja, uma qualificação registral com várias características que vai definir ele, que vai diferenciar ele de outros imóveis, ok? E por isso que você faz, então, a especialidade objetiva, que é um princípio registral, tá bom? Onde ele
ele é identificado de forma diferente dos demais imóveis, ok? Então, identificação única, é uma identificação única do imóvel. Rastreamento histórico e dominial. Na matrícula, você também faz o rastreamento histórico e dominial, ou seja, é a cadeia sucessória, a cadeia de sucessão, é o trato sucessivo, também podemos trazer essa nomenclatura, trato sucessivo, é o princípio da continuidade que tem que ser respeitado para que esse trato sucessivo e essa cadeia sucessória ela aconteça. Então ali, quando você puxa, você analisa e você verifica o inteiro teor de uma matrícula, você puxa uma certidão de inteiro teor de uma matrícula, vem toda a cadeia sucessória, vem toda a cadeia dominial, você tem todo o histórico daquele imóvel, desde o nascimento dele, oriundo ou não de uma outra matrícula, de um imóvel maior, oriundo ou não, se ele é, de repente, uma matrícula filha, né? De uma mãe, um imóvel maior que foi desmembrado e nasceu então aquela matrícula, a partir daquele momento ela passa a ser individualizada e ela tem uma história. Cada uma tem uma história e essa história é chamada de histórico dominial. É o histórico, é o rastreamento que a matrícula permite que se faça, tá bom? Isso dá o quê? Segurança jurídica, porque a finalidade sempre do registro é o quê? A segurança jurídica que ela propõe entregar. E aí, nessa mesma matrícula, você vai concentrar o quê? Você vai concentrar todos os direitos reais, todos os gravames, você vai concentrar nele. A gente tem, inclusive, aí o princípio, alguns dizem que não, mas leva isso para a tua prova, porque pode ser chamado de princípio da concentração matricial, que é reforçada, inclusive, pela Lei 13.097. Por quê? Porque lá ele traz casos de averbação na matrícula, mas são casos que, em tese, nem vai mudar a condição da matrícula, mas vai servir de alerta, vai servir de informação, vai levar ali, vai retirar a boa-fé de um possível negociador, uma alegação de boa-fé de um possível negociador. Por quê? Porque vai gerar oponibilidade erga omnes, tá? Daqueles que têm os direitos reais averbados, registrados ou averbados, e daqueles também credores, possíveis credores, que têm o quê? Informações de ações reais ou pessoais, repersecutórias, e que aquele imóvel pode ser o quê? Objeto de execução para pagamento e adimplemento com os seus credores, diante de um processo, por exemplo. A gente tem aí, por exemplo, a averbação premonitória, a gente tem averbações mesmo de ações que não são reais repersecutórias, não são reais ou pessoais repersecutórias, mas são ações que podem atingir o próprio imóvel. Então, são ações que podem levar aquele réu à insolvência. E se vai levar à insolvência, aquele imóvel que ele tem pode ser o quê? Objeto de pagamento a esses credores, tá ok? Porque de repente são ações que estão visando a busca de um adimplemento, ou então responsabilidade civil, ou responsabilidade indenizatória, responsabilidade trabalhista. Então, se o imóvel é a garantia do credor em qualquer ação, tá? Se for ação indenizatória. Então, garantia de segurança jurídica e publicidade. A matrícula também ela traz isso. Ela traz segurança jurídica e ela traz o quê? A publicidade, que nós já dissemos aqui, que é a publicidade passiva, qualificada ou mitigada. É aquela publicidade em que diferente da publicidade da administração pública, que é uma publicidade ativa, todos os atos da administração são publicados. Aqui não. Todos os atos da atividade notarial registral, ela é o quê? Arquivada. Ao invés de ser publicada, ela é arquivada com acesso ao público. Todos podem vir buscar essa informação, claro, com pequenas exceções aí, mas todos podem ter acesso ao registro público. O nome já diz, público, ok? Tranquilo? Então, conceito jurídico de bem imóvel, né? De bem imóvel trazido lá pelo Código Civil,
Bens imóveis são o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. E aí a gente tem várias referências e já vem lá no 1245, parágrafo 1º, como é que é feita a aquisição imobiliária no Brasil. A aquisição imobiliária no Brasil, ela é feita através do registro público, através do registro do título dominial na matrícula do imóvel. Então guarde isso. É aquele ditado: quem não registra não é dono, ou só é dono quem registra. Então o 1245 diz: transfere-se entre vivos. Olha que interessante. Transfere-se entre vivos. Não causa morte, tá? Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Ah, professor, mas por que a lei vem dizendo transfere-se entre vivos? Por quê? Porque a transferência causa morte. A transferência entre vivos, ela pode ser por doação, pode ser gratuita ou onerosa, pode ser doação, compra e venda, pode ser permuta, pode ter vários contratos de transferências imobiliárias intervivos, entre vivos, mas há também a transferência imobiliária causa morte. E essa transferência imobiliária causa morte, ela não ocorre com o registro, tá? Essa transferência causa morte, ela não ocorre com o registro. Ela ocorre como? Com a morte. A própria morte, no momento da morte, os bens são transferidos, tá? Aplica-se aí Saizine, o momento da transferência dos bens do morto para os seus sucessores é no momento da morte. Isso é importante, professor, por quê? Porque quando a gente for olhar direito de sucessão e a gente já vai conectando aqui o direito civil com o direito registral, o que vai ter que acontecer para que haja disponibilidade desses bens? Porque o bem já passou a pertencer, por lei, efetivamente, a outras pessoas, que são os sucessores do morto. Aquele morto que está no folho real, ele não tem já mais por si só, ele não tem personalidade jurídica. A personalidade dele chegou ao fim, com a morte. Então, mas quem é que está no acervo? Quem é que está no folho real? O morto. O morto que está lá. Aquele imóvel, ele tem, em tese, disponibilidade? Não. Ou seja, a segurança jurídica vai fazer com que ele fique ali até que efetivamente, num processo de inventário e partilha dos bens, ou seja, esse imóvel, por certo, será objeto de um inventário. Ele será o quê? Ele será arrolado em um inventário. Para quê? Para que seja dada a destinação de quem o sucedeu, seja partilhado entre os herdeiros. Se não houver herdeiros a partilhar, houver só um herdeiro, será adjudicado a ele. Mas haverá um processo de inventário. E esse processo de inventário vai dizer quem vai ter disponibilidade desse bem dentro do folho real. E aí o que vai acontecer aqui? O que vai ter que acontecer? Perceba, a gente não falou ali agora do trato sucessivo, da continuidade, não falamos disso? Do trato sucessivo, da continuidade, da cadeia dominial. Esse imóvel não pode sair do morto direto para terceiros. Por quê? Porque ele morreu. O que vai ter que ingressar aqui? Primeiro, certidão de óbito. Certidão de óbito já vai ter que entrar. Por quê? Mudou o estado civil dele. Vai alterar a especialidade subjetiva, vai ter que adequar. Por quê? Porque logo depois disso vai entrar o quê? Vai entrar o inventário. Vai entrar o inventário, vai entrar a partilha, vai entrar o formal de partilha, na verdade. Dizendo o quê? Dizendo que houve um inventário e houve uma partilha e que aquele imóvel foi destinado a fulano. Então, o formal de partilha entra aqui destinando, dizendo quem foi que sucedeu. Então, perceba, em tese, o registro na matrícula, ele é constitutivo de direitos reais. Mas nesse caso aqui, o formal de partilha, ele é o quê? Ele é declaratório, ele está trazendo uma informação de quem é o novo proprietário a partir do falecimento do anterior. Porque a propriedade já foi transferida causa morte. Foi transferida no momento da morte de Tício, por exemplo. No momento que ele morreu, o imóvel foi transferido para Ticinho.
Só que Ticinho ainda não tinha disponibilidade. Por quê? Porque ele não tem disponibilidade. Porque a segurança jurídica não deixa Ticinho ter disponibilidade sem ingressar antes no Fólio Real o quê? Um título que comprove que houve o quê? Houve uma sucessão. É o princípio do trato sucessivo, da continuidade, tem que ser respeitada a continuidade. Então, primeiro vai ser declarado que Tício faleceu, Ticinho agora é o novo proprietário porque é o herdeiro e recebeu por partilha, então entra o formal de partilha e a partir dali sim, Ticinho pode dispor do imóvel, aí ele pode vender, ele pode doar, ele pode gravar com R$ 11, perceberam? Legal? Tranquilo? Aí a gente já vai conectando aqui o direito civil com o direito registral, legal? E percebam, gente, por que eu estou sendo mais enfático nisso aqui? Porque eu vou mostrar para vocês que isso aqui é garantia de propriedade. Perceba, Tício faleceu, Tício morreu, não é isso? Tício morreu. A propriedade agora, em tese, é de Ticinho, mas o Fólio Real garante que Ticinho vai ser o sucessor. A matrícula garante isso, a matrícula garante da segurança jurídica que Ticinho será o proprietário declarado na matrícula. O Estado vai reconhecer isso na matrícula para que ele tenha disponibilidade. Tendo disponibilidade, nós temos aí a ordem econômica, a função econômica dos registros públicos. Nós temos aí a função o direito fundamental de tanto de Tício quanto de Ticinho, de Tício, sabendo ali que o seu patrimônio está sendo transferido para os seus herdeiros, tendo essa segurança, essa garantia, e Ticinho, sendo o herdeiro, tendo a garantia de que vai efetivamente, o Estado está garantindo que ele receberá a transmissão dos bens de forma legítima, feita na matrícula do imóvel. Por quê? Porque existe todo um arcabouço jurídico de segurança constitucional aqui na matrícula. Então a gente olha para a função social e a função garantidora de segurança jurídica, que a segurança jurídica é um direito constitucional, o direito à propriedade é um direito constitucional, e isso tudo está garantido como? Por esses princípios registrais do registro de imóveis, da atividade notarial registral, do extrajudicial, do sistema extrajudicial brasileiro de registros públicos, ok? Beleza? Então vamos lá. E aqui a gente fala um pouco de direito comparado internacional, não vou entrar muito nisso agora, de repente a gente fala isso lá na nossa revisão, mas eu quero pegar essa parte constitucional, porque nós já estamos com 17 minutos, e eu quero pegar essa parte constitucional. Então, o que a matrícula, e eu queria que vocês guardassem isso, a matrícula por que eu fiz aquela explicação, inclusive? A matrícula é instrumento jurídico que efetiva direitos fundamentais previstos na Constituição. Por quê, gente? Primeiro, porque você tem aí o acesso à moradia formal. Você tem a possibilidade de ter a garantia do direito à moradia na matrícula, do direito à propriedade na matrícula, da sua segurança da posse na matrícula, porque o proprietário tem posse indireta. Mesmo que ele não esteja no imóvel, ele tem a posse indireta do imóvel. Mesmo que ela tenha a posse direta, a posse esteja desdobrada e a posse direta esteja na mão de um outro, mediante um contrato, digamos, com comodato, né, um empréstimo, ou então um contrato de locação, a segurança da posse indireta, ela continua o quê? Garantida pelo domínio, pela matrícula do imóvel, tá? A regularização fundiária, quando a gente olha para a regularização fundiária, o que é regularização fundiária? É toda uma instrumentalização, todo um processo, um devido processo legal registral, né? Um devido processo legal registral que acontece em sede pode acontecer em sede judicial, né? Mas também em sede registral, em sede extrajudicial, que visa o que? Regularizar a garantia ou regularizar o tecido territorial registrado no registro de imóveis, para dizer quem é dono daquele imóvel. Então,
quando você dá essas garantias, você está garantindo acesso à moradia formal, documentada, e o acesso à garantia formal e documentada, você está garantindo o quê? Circulação de riqueza. Circulação de riqueza. Então, olha lá para atividade econômica, função social da propriedade, função social garantida pelo acervo registral. Então, nós temos aqui a dignidade da pessoa humana, quando você olha para o viés ou olha para o prisma constitucional, dignidade da pessoa humana através do quê? Da garantia do acervo registral, com a matrícula garantindo propriedade. Foi aquela explicação que eu dei para vocês antes aqui. Então, guarda isso. Quando você tem, então, a matrícula como instrumento jurídico que efetiva direitos fundamentais, você tem a matrícula que garante a dignidade da pessoa humana, garante o acesso à moradia, a segurança dela na posse, de não ser retirada de lá, da posse, não só da posse, mas também da propriedade, a regularização fundiária, a possibilidade de corrigir a matrícula, é uma possibilidade hoje, cada vez mais com a uso capião, com a adjudicação extrajudicial. O que são essas ferramentas desjudicializadas, que eram ferramentas apenas utilizadas no judiciário? São ferramentas de correção, são ferramentas de garantia do direito fundamental à propriedade. E muitas vezes a gente vai ver isso aqui. A gente vai falar disso na uso capião. Muitas vezes a uso capião, o que é a uso capião efetivamente? É uma garantia constitucional, porque a uso capião você dar a função social, o ordenamento jurídico te transforma em proprietário no momento em que você cumpre a função social daquela propriedade por um tempo, como? Com a posse mansa e pacífica, contínua, com ânimos domini, cuidando de um imóvel que tem que cumprir função social. Mas o proprietário que estava na matrícula, ou que ainda está na matrícula, não vem cumprindo essa função social. E você ou outra pessoa cumpre essa função social no lugar do proprietário. E a Constituição garante a propriedade e ela diz, é garantida a propriedade. E logo no inciso abaixo ela diz, a propriedade tem que cumprir sua função social. Então, se você tem propriedade e não cumpre função social, você corre o risco de perdê-la. Agora, se você tem propriedade e cumpre função social, o Estado vai te garantir essa propriedade. Por quê? Porque ela está cumprindo função social. Agora, aquele que cumpre função social no lugar do proprietário, ele vai se tornar proprietário. O próprio Estado, o próprio ordenamento jurídico está organizado para isso, para ir corrigindo essas distorções. Daquele que não está cumprindo função social, existe um outro cumprindo, como se dono fosse daquele imóvel, e em um determinado momento ele vai usucapiar. Haverá a prescrição aquisitiva daquele imóvel, uma troca de propriedade. Tá? E quem vai fazer isso? O ordenamento jurídico. Mas sempre dependeu, ou seja, o ordenamento jurídico faz, mas depende de constatação estatal. E sempre essa constatação estatal e esse ato declaratório do Estado sempre dependeu de uma decisão judicial. Agora não. Agora há a possibilidade de se fazer a uso capião extrajudicial, que é o quê? Através do próprio extrajudicial, através do próprio delegatário técnico na área imobiliária, fazer esse reconhecimento. E corrigir o acervo registral, atualizar o acervo registral que está em poder dele, ou seja, que ele faz o próprio controle e o próprio cuidado. Tá? Então, quando a gente fala então dessa conexão do direito do princípio constitucional com a atividade notarial registral, a gente vai ver, por exemplo, o princípio do Estado de Direito. A rastreabilidade e a previsibilidade dos atos jurídicos patrimoniais é uma garantia do Estado de Direito. Quando você vive num Estado democrático de direito, a sociedade é regulada pelo direito. E o mínimo que você espera do Estado controlado e administrado e garantido pelo direito é a rastreabilidade e previsibilidade dos atos jurídicos patrimoniais, a segurança jurídica nos atos jurídicos
patrimoniais, de transação patrimonial. Não ficar refém, por exemplo, igual tem nos Estados Unidos, de seguradoras para garantir uma transação imobiliária. Se você não fizer uma garantia através de uma seguradora, você corre o risco de perder aquele imóvel. Por quê? Porque não tem a garantia que nós temos aqui de título imóvel, né? A forma de transferir o imóvel, mas com matrícula. A matrícula do imóvel sendo efetivamente cuidada pelo Estado, organizada pelo Estado, tratada, cuidada e controlada pelo Estado, né? E isso é feito através do agente delegado do Estado, que é o registrador de imóveis, beleza? Então, todo o tecido territorial, ele tem o quê? Ele tem controle através de matrículas, e essas matrículas que dá a garantia de propriedade do proprietário. Quem é proprietário? Aquele que está na matrícula. Quem é o proprietário? Que está na matrícula, aquele que registrou o seu imóvel, aquele que adquiriu por um título, mas levou esse título para ser registrado no registro de imóveis, competente por aquela região, aquela circunscrição específica onde o imóvel está localizado. Então vamos lá, gente. Função social da propriedade, a matrícula viabiliza o controle da destinação econômica e social do bem. Segurança jurídica, a gente falou aqui agora, essa segurança jurídica é dada pela publicidade do RI, garante fé pública e proteção de terceiro, liberdade e autonomia privada. A matrícula permite o exercício livre da propriedade dentro dos limites legais. Porque se você tem a matrícula, quando você vai ao banco, por exemplo, você quer dinheiro, você vai ao banco. O que o sistema financeiro vai pedir para você? Cadê a matrícula? Você tem uma garantia imobiliária que você possa dar para o banco? Aí você fala, tenho. E ele fala assim, então me traz a certidão da matrícula. Por quê? Porque ele entende, ou seja, já está consagrado no nosso sistema, e o sistema financeiro entende isso, que aquela matrícula é a garantidora de que aquela pessoa é a proprietária. E além de ser a garantidora de que ela é proprietária, ele também entende que ali naquela matrícula, se ele emprestar, fizer um mútuo para uma pessoa, fizer um empréstimo, ele tem como colocar um título garantidor registrado naquela matrícula, e aquele título colocado ali vai dar garantia para ele de que qualquer um que negociar com essa pessoa vai tomar conhecimento de que aquele imóvel ele está, de certa forma, onerado, ele está com um gravame de uma instituição financeira. Ele, então, está servindo de garantia para uma instituição financeira. Por exemplo, uma alienação fiduciária. Então, qualquer um que queira fazer negócio vai ter o quê? Vai ter a publicidade dessa informação de que aquele imóvel está onerado. Aquele imóvel ele está, em tese, não digo fora de circulação, mas ele está com um gravame, ele está com uma restrição de disponibilidade. Ele já não pode ser disponível livremente, plenamente pelo proprietário. Por quê? Porque ali tem credores e aquele imóvel ele está garantindo aquela transação financeira. Perceba, o proprietário tem essa liberdade, essa autonomia de buscar, muitas vezes no mercado, utilizar a matrícula do imóvel dele como uma garantia real. Para você ver, o banco não vai lá olhar o imóvel, se o imóvel existe ou não, ele vai olhar para a matrícula. Por quê? Porque tem segurança jurídica, ele tem fé pública emanada pelo registrador. E o sistema financeiro se sente seguro. Inclusive, aquele valor, o valor do dinheiro é muito menor em termos de uma outra garantia qualquer, mobiliária, por exemplo, um veículo, uma máquina, uma coisa qualquer que você queira dar. Porque a imobiliária, a matrícula, por si só, dá essa garantia, essa força, e o imóvel não sai do lugar, né? Então, o sistema financeiro fica mais tranquilo de saber que aquele imóvel está lá, naquele lugar, e tem uma matrícula ali que define as limitações, o tamanho, as características, a especialidade daquele imóvel, para que, inclusive, seja aferido o valor daquele imóvel no mercado, não é isso?
Bom, matrícula e a ordem econômica. Então, né, o 170, por exemplo, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegurando a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, observados os princípios da função social da propriedade. Olha aí, a função social da propriedade. Mas essa propriedade tem que estar garantida, né? Essa propriedade tem que estar garantida. E quem é que garante dá a garantia da existência da propriedade, da segurança jurídica da propriedade e de que ela efetivamente está cumprindo a sua função social? Os registros de imóveis e agora com muito mais força com a uso capião extrajudicial e com a adjudicação compulsória extrajudicial. A matrícula viabiliza o crédito imobiliário, acabei de falar, instrumentaliza garantias reais, hipoteca, alienação fiduciária, permite rastrear a titularidade para fins tributários, ambientais e urbanísticos. Ou seja, para o Estado é muito importante porque tem essa regularização. E aí, além de ter essa regularização, o Estado pode rastrear a titularidade, tanto que hoje uma das declarações que tem que ser feita diante de uma transação imobiliária é comunicar a declaração para o DOI, a declaração para a Receita Federal. Então, em havendo uma transação, um registro imobiliário, um registro de imóveis, o registrador vai comunicar à Receita Federal que houve uma operação imobiliária e que Tício vendeu para Mévio, ou Mévio vendeu para Crésio. Então, essa declaração vai chegar até a Receita Federal. Então, há um controle melhor, um controle maior desses fins tributários estatais. Além disso, ambientais, as proteções ambientais, reservas e tudo mais, vai estar lá na matrícula do imóvel. O controle urbanístico feito pelo próprio registrador diante de, muitas vezes, registros específicos administrativos de determinadas regiões. Então, você vai ver lá, o Estatuto da Cidade deixa isso bem claro, mas tem um plano diretor de cada município. Então, o município tem um plano diretor. Determinado imóvel não pode ter 2, 3, 4 andar. Ele não pode ter construção de 2, 3 pavimentos, dependendo da posição. Isso aí é o quê? Isso é uma restrição para determinada restrição urbanística estatal, que é do município, para determinadas regiões. Isso vai estar o quê? Isso vai limitar. Quem é que fiscaliza isso? O registrador. O registrador vai fiscalizar, tá? Vai fiscalizar, claro, o ingresso dessas averbações na matrícula do imóvel, tá bom? Bom, fundamento do provimento 149, então tem lá bastante coisa relacionada a remissões, fusões, encerramentos, rastreabilidade, né? A gente ainda vai falar muita coisa pela frente, que ainda tem mais encontros nossos e vai ter o encontro final. E no encontro final, a gente vai poder tirar todas as nossas dúvidas, que é na última semana, que é a nossa semana do revisaço, né? Disciplina regularização registral por via extrajudicial, como eu já falei, algumas ferramentas, né? Regularização fundiária, né? Que pode ter ingresso também no registro de imóveis, né? Independentemente de ter até a participação do judiciário, tá? Não há necessidade alguma, é tudo feito de forma extrajudicial. Então, guardar isso, gente. Palavras de fixação. Matrícula é a identidade jurídica do imóvel. A identidade jurídica do imóvel é a matrícula, tá? Ela é a identidade jurídica do imóvel. Bem imóvel é o solo, mas as acessões naturais e artificiais. Registro. O registro vai ter publicidade e efeito erga omnes, eficácia erga omnes. Causalidade, conexão entre o título e o registro. Precisa de título e precisa de registro. Para o título ingressando no registro de imóveis e aí transferindo propriedade. A Constituição Federal traz a propriedade com função social. E quem garante essa função social lá na ponta é o registro de imóveis. Beleza? Aqui tem o sistema de registro eletrônico de imóveis, mais rastreabilidade, mais desjudicialização. Hoje, gente, toda essa rastreabilidade é feita por sistemas eletrônicos. O registro de imóveis hoje ele é totalmente eletrônico. Tem um sistema eletrônico de controle, ok? Bom, gente, a gente está aqui agora entrando no segundo bloco. Eu vou dar uma pausa nessa aula e vou voltar. Não sei se vai dar para voltar depois. Deixa eu ver aqui. A gente já está com 34 minutos, né? Apesar de que para frente a gente vai falar de princípios. Eu já tenho uma aula que eu já falei de princípio para vocês, princípios registrais. Aqui a gente vai falar, né, que o princípio ele é o alicerce, né, gente?
O alicerce da atividade notarial registral são os princípios, porque os princípios registrários é ele que impede violação, qualquer violação normativa, né? Porque ele é o alicerce, ele é o arcabouço que faz com que surjam as normas e aí você esteja submetido à legalidade. Perceba, ele tem, apesar de ser principiológico, ele também tem um viés legal, porque é através dele que nasce, que surge a norma, né? A norma literal. Então, os princípios registrados formam o alicerce lógico e normativo do sistema de publicidade imobiliária, assegurando a coerência, segurança jurídica, confiança do tráfego patrimonial. Os princípios são uma alma do sistema registral, o Dr. Ricardo Dipp falou isso para a gente, deles decorrem os efeitos erga omnes, a oponibilidade, fé pública, integridade do fólio real. Ok? Então tem os princípios, que a gente tem uma aula só de princípios. Então essa daqui eu já vou até pular, depois vou deixar para a gente falar na aula lá, por causa do nosso tempo avançado. Tá? Conexão aqui dos princípios, tá bom? Ó, especialidade, continuidade, legalidade, fé pública, instância e prioridade. Eu já falei várias vezes em várias aulas, não canso de repetir, é importante você revisar isso aqui, mas nós vamos ter uma aula de princípios ainda para frente e eu vou bater um pouco mais nisso aí, tá bom? A gente lá vai ter um pouquinho mais de tempo. Beleza. Tá. Aqui, princípio registrado. O terceiro bloco vai falar dos fundamentos constitucionais, tá? Então, a relação entre registros públicos e a Constituição. Gente, guarda esse pedaço aqui, estudem bastante, revisa esse pedaço aqui, porque você conecta constitucional com direito registral. A relação entre registros públicos e a Constituição. Os registros públicos deixaram de ser vistos como simples depositários de atos jurídicos. Não é só depositário, gente. Na verdade, os registradores, os notários registradores fazem parte hoje do sistema de justiça, do sistema multiportas de justiça, onde você tem o sistema notarial registral como uma das portas de resolução de conflito, de atendimento de demanda. E eu ainda digo que é uma porta de jurisdição extrajudicial, por mais que ainda não esteja consagrado na doutrina, mas eu entendo que hoje o notário registrador, ele sim exerce jurisdição. Uma jurisdição não é jurisdição judicial, é uma jurisdição extrajudicial, tal como existe a jurisdição privada, que é feita pela arbitragem. Então, existe uma jurisdição extrajudicial que é feita pelo foro extrajudicial, que é vinculado ao Poder Judiciário. Eu entendo dessa forma. Porque o que é jurisdição, efetivamente? Tem vários doutrinadores, na minha tese, inclusive tem isso lá, eu trago vários, dizendo que é dizer o direito, é você atender uma demanda, é você atender uma necessidade. Jurisdição é dizer o direito. E o registrador hoje, quando ele reconhece, a gente pode chamar também, você tem no próprio Código Civil, do Código de Processo Civil, hoje jurisdição voluntária. Então, voluntária. Eu chamo aqui não de voluntária, mas extrajudicial, porque até conflito você resolve efetivamente na esfera extrajudicial, desde que você consiga colocar as partes para dialogar, e o registrador tem essa possibilidade lá no uso capião extrajudicial. Se houver conflito entre o uso capiente e os detentores de direitos reais, ele pode sentar e mediar, conciliar esse conflito. Em havendo o acordo, ele toca a coisa. E ele vai, no final, reconhecer o direito estatal, ele vai fazer o reconhecimento do direito. Se você olhar lá, por exemplo, o processo, e todos eles com devido processo legal. E eu chamo aqui também de devido processo legal extrajudicial ou devido processo legal registral. Porque para todo registro você tem um processo administrativo, extrajudicial ou administrativo, para cumprir. É uma concatenação de procedimentos até você chegar ao final. Por exemplo, no registro de nascimento tardio, tem um processo, e é efetivamente um processo extrajudicial, onde se respeita o devido processo legal, a ampla defesa, para o registrador, ao final, tomar uma decisão, certificar que a decisão dele é aquela dali, e depois inserir aquela certidão como título no próprio fólio real ou no registro de nascimento, por exemplo, lá no nascimento tardio, fazer o reconhecimento e fazer a lavratura da certidão de nascimento. Então, assim, gente, perceba, eu entendo que efetivamente
a atividade notarial registral, principalmente a registral, não é mais depositário de atos jurídicos. São integrantes de um sistema de justiça, onde o judiciário ele é o quê? Ele é o centro o coordenador e o centro desse sistema. Mas existe o quê? Uma relação de colaboração. Colaboração. Então, uma atividade colaborativa do foro judicial com o foro extrajudicial. Então, guarde isso. Passando a desempenhar papel ativo na realização de direitos fundamentais, na ordem econômica constitucional e na efetividade do Estado Democrático de Direito. Então, o Estado Democrático de Direito tem mais um agente do sistema de justiça, fomentador e garantidor do Estado Democrático de Direito, que é o registrador e o tabelião. E outra coisa, ele tem essa delegação e essa autonomia constitucional, é dado pela Constituição. Constituição. É uma delegação dada pela Constituição, claro, outorgada pelo Poder Judiciário, fiscalizada, regulada pelo Poder Judiciário, e inclusive por isso que eu acho que a atividade cresceu tanto, por essa regulação, por ser ali como se fosse um longa-manos do Poder Judiciário, atuando de forma capilarizada, onde o Judiciário não chega pessoalmente, ele chega através das serventias extrajudiciais. Legal? Beleza? Bom, registro de imóveis é uma tecnologia jurídica de concretização da Constituição. Então, concretiza a Constituição. Aqui eu trago os princípios novamente, não vou parar neles aqui, vou passar. A matrícula como instrumento de concretização de direitos fundamentais. Então, guarda isso, gente. Matrícula concretiza o direito de propriedade. Como você diz hoje que você é proprietário de um imóvel? Porque o teu nome está lá na matrícula, garantido e acautelado pelo registrador, e ninguém vai tirar de lá se você cumpre função social. O Estado, através do registrador, vai te garantir que você vai ser proprietário. Ninguém vai tomar a tua propriedade. Porque a propriedade é sua. Quem é que garante isso? O Estado. Através de quem? Quem é que instrumentaliza isso? O registrador, através da matrícula. Então, a matrícula concretiza o direito de propriedade no Brasil. Tá? No Brasil. Garante o respeito ao devido processo legal na esfera patrimonial. Preserva a segurança jurídica. Instrumentaliza a função social. Por que instrumentaliza a função social? Porque a usucapião hoje é feita na própria esfera extrajudicial. E quem é que vai reconhecer que uma outra pessoa e não o proprietário cumpria a função social? Tinha animus domini. Tinha posse mansa e pacífica. O registrador e o notário através da ata. Perceba que em todos eles vai trabalhar os dois. Olha que legal isso. Trabalha os dois. Tanto o notário fazendo a ata notarial, como o registrador fazendo o processo de reconhecimento da usucapião ou da adjudicação. Tanto na adjudicação quanto na usucapião, obrigatoriamente vai ter a ata notarial, o tabelião participando ativamente para fazer o quê? Através da ata notarial, que é constatação com fé pública para dar mais segurança jurídica para o registrador, porque o tabelião pode ir lá, apesar de que o registrador também pode fazer diligência, sim, mas o tabelião, isso é uma atividade específica do tabelião, de ir lá, fazer a ata notarial, promover um título que efetivamente vai espelhar aquela realidade que o registrador talvez não esteja vendo lá, tá bom? Ele faz isso também para o próprio judiciário, né, através da ata notarial, como meio de prova. É meio de acesso à ordem econômica, ao crédito, você tem crédito através da matrícula, permitindo o exercício da livre iniciativa com segurança. Desdobramento em temas do edital, aqui tem vários desdobramentos, retificação, restauração, suprimento, matrícula e acesso. Você vê, para você hoje fazer retificação, restauração e suprimento de matrícula, através de quê? Através de processo judicial, tá? Desculpa, processo extrajudicial, o devido processo legal, registral, tá? Porque ele vai fazer o passo a passo. Se for restauração, por exemplo, de matrícula, tem que ter o quê? Autorização judicial, inclusive, mas é quem que faz? Quem faz é o registrador. O juiz autoriza, o registrador que faz, ok? Então, matrícula é acesso à propriedade, dignidade da pessoa humana. Gente, leia esses quadradinhos, os quadrinhos que eu montei aqui para vocês, porque isso aqui conecta. E vai que cai essa conexão lá na prova. Eu estou acreditando muito que vai vir uma prova diferenciada. Posso errar, mas eu acredito que essa prova vai vir diferenciada. Uma prova menos decoreba e mais compreensão do sistema notarial registral no Brasil, tá?
Então, conectado com o direito constitucional, conectado com o direito administrativo, conectado com o direito civil, tributário, uma conexão efetiva, né? Não aquela decoreba de letra de lei. Espero que a FGV faça uma prova inteligente, né? E aí a gente consegue, né, matar bem aí a bastante questão, né? Bom, bloco 4, retificações e restaurações. Guarda aqui uma coisa: restauração só pode ser feita com autorização judicial. Agora, retificação e suprimentos, o próprio registrador pode fazer sem problema algum, tá? Mas a retificação precisa de autorização judicial, tá? Verifica aí que eu acho que aqui tinha alguma coisa nesse sentido, eu não sei se eu consertei, de que não precisava, não precisa no registro civil, com exceção do óbito. O óbito não pode ter restauração no registro civil do registro de óbito sem autorização judicial. Mas os demais é possível se fazer diretamente, extrajudicialmente, administrativamente pelo registrador civil. Agora, no registro de imóveis, não. A restauração de uma matrícula, por exemplo, uma matrícula que foi perdida. Ah, tá, precisa restaurar. Não, tem que ter autorização judicial. Agora, a retificação, ok, dá para fazer, suprimento, dá para fazer, se tiver os documentos, porque suprimento é suprir uma lacuna, um documento que ficou faltando, o nome que ficou ausente, dá para fazer o suprimento, ok? Bom, é isso. Depois vocês dão uma olhada com mais calma. Tendo dúvida, gente, pode mandar para mim. Essa aula já está com 45 minutos, não quero alongar um pouco mais. O direito comparado aqui, vocês, né, podem fazer essa análise. Aqui eu botei, inclusive, algumas perguntas e respostas, né, um debate doutrinário sobre a matrícula, né? A matrícula, ela tem natureza constitutiva ou tem natureza declaratória? Até falei no início da aula, né? Em tese, ela é constitutiva para direitos reais, tá? Presunção de veracidade é absoluta ou relativa? Relativa, iuris tantum. Registro e contrato. O contrato gera obrigação, o registro ele gera direito real. E a gente vai ver que existem contratos que são levados ao registro imobiliário para quê? Para que produza efeitos reais. Então, contrato é obrigacional, mas se eu levo ele registro no registro de imóveis, ele passa a produzir efeitos reais. Então, contrato com efeitos reais, né? Função do registrador: atividade técnica, jurídica e fiscalizadora. Não é mera função mecânica, tá? Não é um repositório. É papel de filtro legal, prudência, controle formal e fiscalizador, principalmente de tributos. A gente vai ter essa conexão aí também. Tá bom? Então, gente, guarda isso aqui. Tem mais um quadrinho aqui embaixo que eu também faço mais uma observação, tá? E é isso aí. Aqui a gente já vai entrar nas questões, tá? Bloco de questões. Façam as questões, treinem, que nós vamos arrebentar lá no dia, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Eu estou fazendo bastante material, produzindo material para vocês. E agora, provavelmente, no final de semana, que eu vou pegar filme para gravar essas aulas que ainda estão pendentes, tá bom? Valeu, gente. Um abraço.